Então agora, para a gente analisar filtros do tipo passa-banda e rejeita-banda, a gente vai usar uma abordagem um pouco diferente da que nós usamos anteriormente. Nos vídeos anteriores, nós partíamos de um circuito cuja função de transferência nós não sabíamos se era passa-baixa, passa-banda ou outro qualquer, e nós construímos a equação e a partir de um tabelamento para diferentes ômega, a gente entendia qual era o comportamento do filtro em magnitude. No caso, passa-baixa, passa-alta. Neste caso agora, para construir o passa-banda e rejeita-banda, a gente vai usar operações matemáticas sobre os filtros passa-baixa e passa-alta. Outro detalhe, eu estou trocando ômega C por ômega B no passa-baixa, ômega C por ômega A no passa-alta. Estou passando o sinal negativo da entrada dos dois somadores para este amplificador, que agora passa a ser um amplificador inversor. Este também no passa-alta, amplificador inversor, com ganhos menos ômega B e menos ômega A, respectivamente. Eu mantenho esse amplificador não inversor ômega B no passa-baixo. Então, antes de mais nada, vamos entender como a gente pode combinar filtros passa-baixo e passa-alto ideais, para a gente entender como é que a gente vai combinar esses não ideais, mas causais. Então, vou partir aqui de um desenho esquemático da magnitude de um passa-baixa ideal, frequência ômega, e aqui logo abaixo, de maneira alinhada, vou fazer um esquema da magnitude de um passa alta. Então, vou colocar aqui passa baixa, passa alta. Note que eu vou operar em magnitude no domínio da frequência. Então, o que eu fizer no domínio da frequência tem uma consequência no domínio do tempo, que vai me dizer como é que eu ligo esses dois circuitos no tempo. Então, vou começar aqui pensando num circuito, num modelo de um filtro passa baixa, frequência de corte ômega B, e aqui embaixo vou pensar num filtro passa alta, ideal, ganho unitário em magnitude, lembrando que isso aqui é magnitude, eu projeto filtros em magnitude, e aqui ômega A. Então, só vou colocar aqui uma continuação, ômega A, ômega B, e naturalmente ômega B maior que ômega A. Agora eu vou pensar como é que seria o filtro passa-banda ideal, usando frequências inferior e superior da banda, ômega A e ômega B. Então, idealmente, um passa-banda deveria ter esta conformação, ou esse desenho em magnitude, ganho unitário. Ômega A menor que ômega B. Observando este desenho à luz dos desenhos do passa baixa e passa alta, o que nós temos é que operação eu devo fazer com esses dois, com essas duas magnitudes, para obter essa magnitude do passa-banda. Observando, eu noto que se eu fizer um produto entre esses dois, eu obtenho o passa-banda. Notem, nesta primeira faixa, de 0 até ômega A, eu tenho 1 do passa-banda vezes 0 do passa-alta, obtendo 0 do passa-banda. Nesta outra banda, eu tenho 1 de passa-baixa multiplicado por 1 de passa-alta, gerando 1 de passa-banda. E, finalmente, na banda que vai de ômega B até infinito, eu tenho 0 do passa-baixa multiplicando 1 do passa-alta, dando 0 do passa-banda. Então, veja, o que eu tenho que fazer é multiplicar no domínio da frequência as respostas em frequência, as funções de transferência de cada um deles. Então, vamos colocar aqui H do passa-banda igual, vou colocar aqui H de ômega, né? Dependente da frequência, é igual H do passa abaixo multiplicado por
H do passa alta. E, pelas expressões, notem, essa definição é válida para qualquer conformação que eu tenha de passa baixa e passa alta. No caso desses circuitos, eu tenho essas duas funções de transferência. Então, vou colocar aqui ômega B que multiplica J de ômega. Vou colocar separadamente, só para a gente ter as expressões. Então, passa baixa, ômega B dividido por J ômega mais ômega B, que multiplica J ômega sobre J ômega mais ômega A. E isto é igual a ômega B, que multiplica o termo J ômega, dividido por J ômega ao quadrado, mais ômega A mais ômega B, J ômega, mais ômega A, que multiplica ômega B. Então, essa é a função de transferência de um passa-banda, certo? Note alguns detalhes aqui, depois eu vou reforçar. Se eu considerar que o termo J ômega como um todo é uma variável, eu tenho um polinômio de ordem 2 no numerador da função de transferência da resposta em frequência do passa-banda, enquanto que aqui eu tenho potência 1 e potência 1 no denominador do passa alta e passa baixa. Tá? Só para a gente lembrar. Bom, como ficaria então os circuitos, o acoplamento? Ora, se eu fiz uma modulação em frequência, eu tenho que fazer uma convolução no tempo. Ou seja, a resposta ao impulso do passa-banda é uma convolução entre respostas ao impulso individuais. E na convolução não importa a ordem. Lembrando da comutatividade. Ora, se eu faço uma convolução, isso significa uma cascata de circuitos. Vou colocar cascata de sistemas, assim a gente generaliza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois circuitos e conectar a saída de um na entrada no outro. Ou eu conecto este Y do passa baixa com este X do passa alta, ou conecto esse Y do passa alta com o X do passa baixa. Pensando que X e Y tensões, eu simplesmente ligo um fio conectando ambos. Então, vou copiar esses dois circuitos, tá? Só para facilitar aqui a movimentação no quadro. E vou colá-los aqui embaixo. Então, reforçando, eu vou conectar por um fio a entrada de um na saída do outro. Então, esta saída é a saída do passa-banda, constituído desses dois subcircuitos, subsistemas, alimentados por esta entrada. Então, veja, fiz a cascata, essa cascata é convolução e no domínio da frequência significa um produto. Desde que, lembrando, ômega A menor do que ômega B. Vou colocar aqui, desde que ômega A menor que ômega B. Porque se isso não for verdade, esse produto vai dar zero. Bom, agora vamos ver rejeita a banda. Então, vou partir do mesmo cenário, vou desenhar
o passa baixa e o passa alta ideais para entender que operação eu tenho que fazer com qualquer par de filtros passa baixa e passa alta, não importa quem sejam. A importância que vai ser dada nessa escolha é qual a qualidade, quão próximo do ideal os filtros serão. Então veja, eu vou fazer aqui um passa baixa e aqui embaixo um passa alta. Ambos ideais como referência para a gente. Então ganho um, ganho um. Aqui no passa alta a gente tem ômega A, aqui ômega B. Ômega B. Só para ter a referência aqui. Então veja, novamente, passa baixa, passa alta. E eu quero saber que operação eu faço com esses dois elementos para obter um rejeita banda com esta conformação. Ora, observando as três curvas, então vou colocar aqui rejeita banda. Nas frequências ômega B, que agora deve ser menor do que ômega A, ou ômega A maior que ômega B. Então veja, eu noto que a operação envolvendo os dois deve ser uma soma, desde que ômega A maior que ômega B. Por quê? Nesta faixa de frequência, nesta banda, eu tenho 1 mais 0 gerando 1 do rejeita banda. Nesta banda entre ômega B e ômega A, eu tenho 0 mais 0 igual a 0. E finalmente nessa banda, eu tenho 0 mais 1 igual a 1. Então, se eu somar as duas funções de transferência, eu tenho a função de transferência do rejeita banda. H do passa baixa somado a H do passa alta de ômega. Ambas as expressões nós já temos. Então, ômega B sobre J ômega mais ômega B mais J ômega sobre J ômega mais ômega A. Isso vai ser igual. Aqui a operação é relativamente simples também, um pouco mais de trabalho, mas nada complicado. Tira o mínimo no denominador. Note que o denominador é idêntico ao do passabanda. Ômega A mais ômega B, J ômega, mais ômega A que multiplica ômega B. E agora ajusto o numerador, J ômega ao quadrado, mais 2 ômega B, J ômega, mais ômega A, que multiplica ômega B. E isto é igual, se eu fizer as contas, a 1 menos resposta em frequência do passabanda. Claro, se eu voltar na figura do passabanda, se eu fizer 1 menos essa figura, eu vou ter 1 nesse intervalo, 0 no intervalo central, 1 nesse intervalo. Eu chego ao passabanda. Então veja, eu tenho várias formas de obter agora o resultado final. Eu posso somar esses dois termos ou gerar uma fonte de tensão constante subtraindo do circuito do passabanda. Eu vou optar pela soma dos dois componentes, porque nesse caso eu teria que ter uma fonte constante gerando tensão 1 para subtrair da resposta do passabanda. Então vou optar aqui para evitar ter mais fontes.
Então, novamente, vou pegar esse circuito. Estes circuitos, desculpe. Copiar aqui. Só para a gente ver como é que a gente soma agora esses dois circuitos. Então, veja. Para somá-los, só vou reposicionar o passa alta. Pensando que essas duas tensões, essas duas saídas são tensões, então o que eu vou ter? Eu terei uma tensão única x de t, que alimenta ambos os circuitos, e a saída dos dois circuitos deve ser somada, então um circuito somador, para produzir a saída final. Então veja, aqui nessa região eu tenho tanto entrada e saídas bem isoladas. Então veja, esta operação que eu fiz em circuitos é coerente com essa operação, porque veja, no tempo, H do rejeita banda é a soma das respostas ao impulso do passa baixa com o passa alta. Então, se eu somo no tempo, eu faço a operação com circuitos com soma. Então, veja, fica simples da gente entender essas relações, tanto matemáticas, quanto a sua consequência para o circuito final. Então, este é o circuito final para um rejeita banda não ideal. Vamos só reforçar aqui. Causal. Posso construí-lo, assim como esse circuito. Causal. Posso construir, porque os seus subsistemas são causais. Então, por consequência, ambos os circuitos são causais. Finalmente aqui, quero deixar bem claro alguns detalhes que a gente vai ver mais à frente. Note a ordem do polinômio do denominador. Não há possibilidade de criar um rejeita-banda ou um passa-banda com ordem do polinômio do denominador em j-ômega inferior a 2. Só pode ser superior a 2. E a gente vai ver futuramente que a consequência disso é ter um filtro. Quanto maior for a ordem do denominador, mais próximo do ideal o filtro será. Tá? Nem sempre, mas essa é a tendência. Tá? Outra coisa que é importante, a menor ordem do passa baixa e a menor ordem do passa alta que eu consigo obter na prática é 1. Se eu quiser um filtro passa baixa de ordem 2, eu faço a cascata de 2 filtros passa baixa de ordem 1. Assim eu elevo a potência do denominador, fazendo com que, vou colocar aqui rapidamente para a gente entender, melhorando filtros. Basicamente aumentar a ordem ou cascatear. Então veja, se eu tenho um filtro passa baixa, representado por esse diagrama de blocos bem simples, x e y de t. Vamos dizer que a curva dele seja algo assim, curva em magnitude. Se eu fizer uma cascata deste mesmo filtro, com ele mesmo ou com uma réplica dele, o filtro resultante
Vou colocar em azul só para simbolizar o filtro aprimorado. Começa a ter esse comportamento. Então eu começo a ter uma transição mais abrupta entre a banda de passagem e a banda de rejeição à medida que eu cascateio o mesmo filtro. Isso é comum. Replicar filtros até uma certa quantidade, aí existem aspectos elétricos dessa cascateamento indefinido, né, para a gente obter uma queda mais abrupta entre a passagem e a rejeição. Certo? Isso é válido para qualquer filtro, passa baixa, passa banda, rejeita banda. E outra coisa que é importante, basicamente eu estou operando graficamente, se a gente for analisar. Eu estou verificando o que eu consigo graficamente para construir um circuito que gere esse comportamento no domínio da frequência, tá certo? Então a gente vai falar mais sobre esses processos de relação entre ordem e queda, nível de queda na magnitude, na transição entre bandas, passagem e rejeição.